Santos da Gente, com Thelma de Souza. Toda semana, um novo programa. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Santos da Gente, o podcast da Thelma. O Brasil chega à triste marca dos 100 mil mortos pelo Covid-19. Em Santos, são 500 óbitos pela doença. A normalização desses números mostra um pouco do Brasil que estamos vivendo. Os tristes tempos da era Bolsonaro. O que você acha disso, Thelma? Olá, pessoal. Diante de tantas mortes, o Brasil deveria estar completamente de luto, não é? São 100 mil brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas. E não se trata de uma fatalidade. Essas mortes estão ligadas à incapacidade do governo federal, do governo estadual e também municipal de trabalharem de forma articulada com base, claro, nas orientações científicas. O governo Bolsonaro é responsável direto por esse resultado. O negacionismo com relação à doença, dizer que ela não existe, e as evidências científicas, as informações desconexas e a incompetência em gerenciar uma crise de tamanha proporção, causou esse descontrole, né? E o número de mortes que coloca o Brasil ao lado dos Estados Unidos, que tem a sua própria versão do presidente Bolsonaro, como aqueles países que tiveram mais doentes e mais mortes. Diante de 100 mil brasileiros mortos, Bolsonaro mandou a população tocar a vida e se safar como for possível. Que coisa! Sem qualquer empatia, sensibilidade ou liderança, que é o mínimo que se espera de um presidente da República perante uma tragédia desta proporção, né? Aqui em Santos também enfrentamos problemas. Por exemplo, como digo na Câmara, não é verdade que os números de Santos sejam positivos. Proporcionalmente, por 100 mil habitantes, nós temos números semelhantes de casos aos da Itália, que foi o epicentro da doença na Europa. O afrouxamento das medidas de enfrentamento e a falta de transparência nas ações do governo municipal são muito preocupantes. Pois veja, nesta semana, no retorno precipitado, no meu entender, das atividades presenciais da Câmara de Santos, 140 pessoas, vou repetir, 140 pessoas, entre funcionários e vereadores, confirmaram positivo para o novo coronavírus. O resultado levou à suspensão das atividades da Câmara até a próxima semana, de acordo com as recomendações da Vigilância Sanitária. Mas mais grave para mim que esses números altíssimos foi a tentativa da Prefeitura de Santos de fazer uma tentativa de manipulação da informação sobre a quantidade de infectados, o que descredibiliza e põe em dúvida as suas próprias estatísticas sobre a pandemia e sobre tudo o que está acontecendo. Isso porque, depois que essas 140 pessoas foram testadas positivas para o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde se apresentou em dizer que deveriam ser considerados somente 71 pessoas, pois os demais 69 testaram positivamente, mas sem transmissão do vírus. Ora, se a pessoa testou positivo, estatisticamente confirma-se o vírus, independentemente de estar ou não fazendo a transmissão dele. Essa possibilidade de distorção, de manipulação, coloca em dúvida a própria estatística diária da Prefeitura, pois se o entendimento for desprezar o teste positivo de quem não está transmitindo ou inconclusivo, como se fala, é bem possível que os casos estejam subnotificados. E temos mais casos ainda do que aqueles que nós estamos sabendo. Além disso, vários dos que apresentaram exame positivo para o Covid fizeram um novo teste com resultado negativo. Eu fico pensando, o que é mais grave? A falta de segurança nos testes rápidos aplicados pela Prefeitura ou a mudança no entendimento estatístico de acordo com este momento? O que será?
A verdade é que, sob todos os aspectos, a testagem de funcionários e vereadores na Câmara apenas confirma o descontrole da pandemia, equívocos nas estratégias de enfrentamento a essa doença tão terrível na nossa cidade. Eu já questionei a Prefeitura várias vezes do porquê continuar gastando tanto com testes rápidos se eles custam quase o mesmo que o RT-PCR, aquele aplicado com cotonete, este sim com eficiência comprovada, não é verdade? Os testes rápidos, em geral, apresentam falsos positivo e negativo grandes. Era estimado em 40% de erro. E por isso, com mais de 20 mil testes aplicados, gastou-se dinheiro sem fazer uma análise correta. O teste adequado é o PCR, que crava com realidade se a pessoa está ou não infectada. Ao invés de gastar 2 vezes fazendo o teste rápido e o PCR, se fizesse logo o segundo, economizaríamos dinheiro e teríamos um panorama mais real da pandemia. Isso tudo sem falar que os testes da Prefeitura são comprados sem a transparência necessária. Vamos lá, né? As prioridades para o município precisam ser a saúde, claro, a retaguarda social e econômica. É preciso que todos entendamos de uma vez que o que afeta a economia é a doença, são as mortes, e não o isolamento social, que é a primeira maneira de se ter a solução. Para analisar e fazer um panorama da pandemia no país e essa relação de vítimas com a falta de gestão técnica e científica na saúde, estamos recebendo o médico e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que é deputado federal pelo PT de São Paulo. Mais do que a falta de articulação do governo federal com os estados e municípios, a falta de apoio, a falta de orientação nacional, o que existe do governo federal é um verdadeiro projeto genocida em relação à Covid-19. Bolsonaro está absolutamente convencido de que a única forma da pandemia se estabilizar e parar de crescer é todo mundo se infectando, é 70% da população infectada, que para isso muita gente vai morrer e que as mortes vão acontecer e que tem que tocar a vida, como ele falou, sem buscar uma alternativa, como outros países do mundo fizeram, de defender a vida e manter a renda dos trabalhadores e manter a oferta de crédito, possibilidade de crédito para capital de giro para os pequenos e médios empresários. Bolsonaro tem um projeto genocida em mente. Então, mais do que faltar uma articulação do governo federal com estados e municípios, o que nós estamos vendo é o estímulo por parte do governo federal no sentido de que as pessoas se exponham, que aumente a infecção de pessoas, que chegue-se o mais rápido possível a 70% da população infectada, mesmo que isso signifique um aumento cada vez maior do número de mortes. Então é uma certa concepção, não é só que Bolsonaro parou de fazer, mais do que parar de fazer, mais do que não executar os recursos, né? Metade apenas dos recursos autorizados pelo Congresso Nacional foram executados pelo Ministério da Saúde. O que Bolsonaro faz é jogar a população para o risco da infecção. Botou na cabeça que o único jeito de controlar a pandemia é chegar o mais rápido possível a 70% da população infectada, mesmo que isso custe um grande número de mortes, como ele fala, vamos tocar a vida. Isso é muito grave. E por isso que a ocupação militar do Ministério da Saúde tem um peso fundamental nessa estratégia. Porque essa estratégia genocida só é possível de ser executada se tiver um Ministério da Saúde que aceite fazer parte dessa estratégia. E nenhum profissional de saúde aceitaria fazer parte de uma estratégia genocida como essa, aceitaria recomendar medicamento que não tem eficácia, ficaria calado diante, por exemplo, dos vetos que Bolsonaro fez
ao uso obrigatório de máscaras. Exatamente, ele precisa de um Ministério da Saúde, não da saúde, mas o Ministério da Saúde como parte do projeto genocida para poder executar a sua ação. O Brasil, infelizmente, está chegando a 100 mil óbitos confirmados, e o que é mais triste, o que mais indigna, é que muito dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Um grande número dessas mortes poderiam ter sido evitadas, como outros países fizeram. O Brasil é o único país do mundo que está há 7 semanas seguidas com mais de 1.000 mortes por dia. Olha, é muito importante essa análise técnica por parte de alguém que é médico, mas que também é uma referência na gestão de saúde pública por conta do importante trabalho que teve à frente do Ministério da Saúde na condição de ministro. Obrigada, Padilha, meu companheiro. Seguimos juntos nessa luta contra a pandemia e em defesa da nossa população. E chegamos ao fim de mais um Santos da Gente. Obrigado e até semana que vem. Mas eu quero aproveitar e desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais e para todas as famílias. Um grande beijo. Até! Você ouviu o podcast Santos da Gente.